E você, tem realizado os seus desejos? Aqui é o Felipe. No último vídeo aqui do canal eu falei sobre lista dos desejos para 2022. Por que eu dei o ênfase para 2022? Porque é uma lista de desejos que tem que ser concluído em 2022. Ou seja, tudo que você colocou no papel, você já tem que começar a ter ações, planejamento, para que você consiga ter a realização dos seus desejos. Então, no dia 1 de janeiro, você já tem que estar pensando o que você vai precisar fazer para você realizar aqueles desejos que estão lá na lista. E por que eles têm que estar escritos no papel? Porque eles têm que sair desse campo mental, de estar só na mente. Ah, não, tá aqui, tá na minha cabeça, né? Eu não vou esquecer. Mas a gente sempre esquece uma coisa ou outra cotidiana aí, né? Uma chave, uma carteira, esquece uma coisa aqui, outra colar. Então imagina, se esses desejos não estão escritos, a gente vai querer correr o risco de esquecer, a não ser que não seja um desejo, seja uma vontade. Aí tudo bem, mas eu estou falando de desejos. E qual que é a diferença de desejos e vontade? Bem simples. Se eu falei para você, pega um papel ou digita aí, faz de forma digital mesmo, e faz uma lista de desejos. Se você falar assim, eu vou colocar aqui na minha cabeça, mas eu não tenho. Então, assim, muito provavelmente não é um desejo, é uma vontade. Mas por que eu falei assim, não, se você quiser só guardar de cabeça, tudo bem. É só para a gente poder dar os próximos passos, dar os primeiros passos. Mas agora que você já sabe, não é tarde, estamos no início de 2022 e é claro que tem desejos que eles vão pedir mais tempo e tem outros que você vai querer fazer mais rápido. Não que você vai querer realizar ele até dezembro de 2022. Você vai querer realizar ele até fevereiro, até março. Estamos em fevereiro de 2022 e você ainda tem todo o tempo para fazer uma lista de desejos para 2022. Então, se você tem um desejo, isso é desejo mesmo, aquele desejo ardente, escreve num papel ou então digita. Aí se você falar assim, depois eu faço isso, agora não, é porque esse desejo ainda não está ardente. Ele é só uma vontade, ele pode virar um desejo, mas por enquanto é só uma vontade. Então, um dos desejos que eu coloquei para 2022 era entrar em forma física, ter uma boa forma física, me alimentar melhor, fazer exercício, eliminar alguns quilos. E aí eu comecei no primeiro dia de janeiro com 81 quilos, estamos agora em fevereiro, já dia 22 de fevereiro, e eu já eliminei 5 quilos ou mais. Então assim, e a minha meta era chegar a 72 quilos. Eu estou quase batendo isso e nós estamos aí no início do ano de 2022. E o que isso quer dizer? Quer dizer que depois eu vou relaxar? Não, por quê? Porque a minha meta para 2022, o meu desejo para 2022 é ter uma boa forma física, me alimentar melhor e ter saúde. Então, se eu largar tudo isso, eu não vou ter saúde. E vou equilibrar ali nos 72 quilos a hora que eu chegar. Então, vou manter. Eu vou poder oscilar, né? Então, vai ficar 74 quilos, às vezes 70, 72 e assim por diante. Mas eu vou estar dentro ali do meu desejo já realizado. Por que eu falo que desejo é uma coisa e vontade é outra? Por exemplo, eu estou tendo uma reeducação alimentar, me alimentando melhor. E eu tenho o desejo de chegar aos 72 quilos. Mas eu comecei com 81. A última pesagem que eu fiz, eu estava com 75, então estou bem próximo. E aí me dá uma vontade de comer pudim, por exemplo. Sendo que me dá essa vontade várias vezes. Aí eu vou dando corda para essa vontade e começo a comer. Hoje, daqui a pouco, semana que vem. Daqui a pouco eu voltei para o mesmo hábito que eu já tinha. O hábito que eu já tinha era comer tudo que me dá vontade, né? Tudo que eu tivesse me der vontade eu vou comer. E agora, já que eu estou escolhendo o que eu vou comer, eu estou entrando num novo hábito. Se eu não deixo isso virar um hábito, para eu ter um hábito saudável, se eu ficar sabotando todo esse caminho, é claro que eu não vou conseguir ter um ótimo resultado. Eu não vou conseguir realizar o meu desejo. E aí eu falo, o meu desejo, ele é maior do que a minha vontade? E a resposta é sim, claro, porque um desejo é sempre maior que uma vontade. Então não, eu posso deixar isso daí para eu fazer isso aí uma vez, né, na semana e ali eu estar tranquilo com isso.
sem que fique com peso na mente falando assim, mas será que eu estou construindo um bom hábito? Dizem que para você construir um hábito, você tem que passar por 21 dias fazendo a mesma coisa, mas você precisa de 90 dias para que esse hábito seja um padrão. E o que é esse padrão? Na verdade é que ele entre como um paradigma. Eu não acredito exatamente nessa questão, mas eu sei que ela tem fundamento, porque o seu paradigma é um padrão de ideias do que você tem sobre as coisas. O que você acredita sobre tudo faz parte do seu paradigma. Claro que sempre quando você está na barreira de quebrar esse paradigma para ir para o outro, algumas coisas vão te dar medo. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que elas têm medo de colocar num papel os desejos que ela tem, de escrever, porque elas têm medo de se frustrarem porque não vão conseguir. Elas têm medo de não colocar em prática. Aquilo dali não é um desejo. E ela fala assim, ó, eu não vou me esforçar para eu conseguir ter aquele desejo, mas eu vou falar que eu tenho um desejo porque eu tenho que falar que eu tenho algum desejo na vida. Que é como se fosse assim, eu quero ter uma outra profissão da que eu tenho hoje, eu quero fazer um outro tipo de trabalho. Mas a pessoa só fala isso, ela não faz uma ação, ela não faz um planejamento para poder trocar. Então ela mesma já sabe que é melhor não colocar no papel porque ela não vai atrás. Mas ainda assim eu digo, fica tranquilo, fica tranquila, coloca no papel e começa a dar os passos com o que você consegue hoje. Então, às vezes, você precisa de um suporte. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre suporte. Vou começar a deixar os cards, acho que aqui. Falando sobre suporte. Se você tem alguém que te dê esse suporte, se você já tem alguém que te dê esse apoio, você só tem que agradecer essa pessoa. Porque é necessário que você tenha uma energia para que aquilo que as pessoas chamam de força de vontade. Fulano tem força de vontade para realizar tal coisa. Não tem força de vontade, ele tem uma energia. É essa energia que dá essa ação, dessa força chamada força de vontade. A gente pode chamar de força de vontade, mas tem que ter essa energia. E muitas vezes você fala assim, ó, eu até quero me exercitar, eu até quero emagrecer, eu até quero me alimentar melhor, da melhor maneira possível, andar, caminhar, correr e tudo mais. Sendo que eu gosto quando tem alguém comigo. Quando você gosta que tem alguém ali com você, tudo bem. A gente gosta quando mais pessoas estão ali junto na jornada conosco. Mas e o dia que ela não tiver, você vai deixar de fazer? Se a sua resposta for sim, é porque ainda você não tem essa energia chamada de força de vontade por si só. Então se você tem essa pessoa que te apoia, que te dá esse suporte, agradece, chama ela para estar fazendo junto essa pessoa, porque a energia dessa pessoa, ela vai, como que eu posso dizer? Tá no ar. É como se a força de vontade dela fosse tão grande, você pudesse sentir aquilo e você já falasse, não, então agora pode me chamar aqui com você, eu vou fazer. Parece que dá mais alegria. E na verdade é porque a outra pessoa tem essa força de vontade, você não ainda. Mas isso pode ser algo construído. Quando eu falo sobre esse desejo de emagrecer, de ter uma boa forma física, de ter saúde, isso vai se aplicar a tudo. Então, você pega qualquer outra coisa e escreve, eu quero trabalhar com outra coisa. O que é essa outra coisa? Como que você vai se sentir fazendo aquilo? E quais são os passos que você vai precisar fazer? Para emagrecer, você vai precisar se exercitar e fazer uma melhor alimentação. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que ele está simplificado, mas que não é fácil. Vai ter a dificuldade e que você saiba que mesmo que vai ter essa dificuldade, tá tudo certo. Porque o importante é você dar o passo hoje e esperar o dia amanhã chegar. Quando chegar amanhã, você dá o próximo passo. Até porque, para que eu pudesse atingir o objetivo de eliminar mais de 5 quilos, contando desde o último vídeo que eu gravei até hoje, foi necessário eu dar alguns passos. Hoje eu tenho um montante todo resumido, porém foi o primeiro dia que eu decidi que eu iria pegar isso como um desejo e comecei a escrever o que eu ia fazer, o planejamento, e aí eu comecei a fazer. Foi aquele primeiro dia foi que me deu a força para os próximos dias. E é assim eu vim fazendo os próximos dias. E aí quando você fala assim, agora eu consegui realizar um desejo, mas você conseguiu realizar esse desejo, mas por causa daquele dia. O melhor dia para você ter começado qualquer coisa melhor para você, o melhor dia foi ontem, mas o segundo melhor dia é hoje. Então aproveita e escreve
quais são os seus desejos. Não tem uma quantidade máxima nem uma quantidade mínima, mas é uma quantidade que você sabe que você vai colocar em ação. Então pode ser um por vez, pode ser vários de uma vez, não tem problema. Portanto, que você coloque no papel e depois o próximo passo é o que eu vou precisar para tirar ele do papel e começar a entrar em ação. Para isso você não precisa ter nenhum tipo de estudo, é necessário só você ter essa energia chamada de força de vontade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que alguém também vai gostar desse tipo de conteúdo, então aproveita, compartilha com essa pessoa, porque esse vídeo aqui pode ser um suporte para você que não tem esse tipo de energia chamada de força de vontade para você fazer algo. E eu tô aqui para te dar alguns caminhos que eu já percorri. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, vai ser bem legal. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!